Olá, boa tarde. Eu chamo Matilde Mocha, sou historiadora e especialista em indústrias culturais e criativas e encontro-me reunida com um painel riquíssimo do setor cultural e criativo moçambicano para debater um assunto que vai definir, vai reforçar as relações de cooperação entre Moçambique, entre a África e a França. Estamos propostos para discutir cultura, património e turismo. E melhor associação não poderia ter. Trago a reflexão Gigliola Zacara, com muito gosto, que apresento como atriz, realizadora, produtora de conteúdos e diretora executiva do Centro de Recreação Artística. Faço-me também acompanhar pelo DJ Ardiles, com muito gosto, uma referência incontornável do setor cultural e criativo contemporâneo, da música urbana, misturada com os ritmos tradicionais. DJ Ardiles é produtor, artista, tantas outras coisas, mas acima de tudo possui uma marca que é a RDP, que é República do Panza. O Panza é nosso. Faço-me igualmente acompanhar pela Maria Elisa Chin, que é curadora, gestora e produtora de conteúdos culturais. Deste lado eu tenho Paulo Chibanga, que dentre várias variadíssimas designações apresento-o como diretor da CUSULA, diretor do Festival Asgo. Faço também acompanhar-me por Sebastião Coana, que é uma referência incontornável na criação artística em artes plásticas no contexto urbano. Está a dominar as cidades de Maputo e Matola para a revitalização do espaço. Melhor equipa não teria para poder discutir assuntos ligados à revitalização dos nossos espaços, dos nossos territórios, mas, acima de tudo, para poder pensar e reforçar a ligação entre dois contextos, entre dois territórios, com vista a um melhor conhecimento e melhor entendimento entre os povos. Mas, nada mais do que pela voz deles mesmos, vamos conhecer o que é Gigliola Zacara. Bem, começando a falar de mim, sou, como dizem, uma artista multifacetada, porque desde muito cedo criei afinidades com várias vertentes artísticas. Comecei primeiramente com a dança, depois entrei para o cinema e mais tarde entrei para o teatro. Dentro desta trajetória, fui ganhando gosto por algumas coisas e fui me capacitando também na área de realização e produção. E mais tarde achei que eu poderia eventualmente começar a investir nos meus próprios projetos e criei em 2009 a Associação Centro de Recreação Artística, que é uma organização sem fins lucrativos que foi criada com o propósito de desenvolver, promover e incentivar atividades de caráter cultural, recreativo e social. Muito obrigada. Tem uma ponte, eu vejo muito República do Panza, uma proposta de comunicação de conteúdos entre o tradicional, o urbano e muito mais sobre expressão juvenil. É muito mais do que isso, DJ Ardiles. Bom, eu ouvi a Gigliola a responder e eu também pensei, eu sou um artista muito apaixonado por Moçambique e apaixonado pela forma única deste povo. E a República do Panza acaba sendo isto também, a agência que conta as histórias dos moçambicanos da forma única, como nós somos. E é um prazer todos os dias ser membro desta instituição, junto com meus colegas, esta instituição contadora de histórias. República do Panza, Moçambique já tem mais de 5 edições, o Festival do Panza, que tornou-se num dos festivais de referência que nós queremos que em breve possa voltar ao nosso contexto. Maria Elisa, muito pela curadoria. Bem, eu já trabalho nesta área há bastante tempo, não é? Como podem ver, não tenho estado só ligado, portanto, aos eventos, como posso dizer, a música ou o teatro, ou então, mas que as artes plásticas chamaram-me muita atenção. Eu, desde bastante tempo, tive sempre um fraco pelas artes plásticas, não é?
E é por aí onde eu tenho estado um pouco a concentrar-me, porque também trabalho com uma galeria, não é? Eu trabalho com uma galeria e aí, tendo contactos com os artistas, eu acho que sim, posso me considerar não curadora de todo, mas estou num aprendizado. Obrigada. Nós temos uma marca na cidade, os festivais fazem identidade, que foi uma proposta muito audaz, que já está no seu 10º ano. Se não fosse pelo contexto da pandemia, provavelmente este ano nós faríamos a 12ª edição. É muito mais do que isso. Obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Chibanga, diretor da Cozula Investimentos, que é uma empresa virada, vamos lá dizer, para as indústrias criativas, edição de livros, distribuição digital e também produção de eventos, e a produtora deste evento que se refere, que é o Festival Asgo, que é um festival de músicas do mundo, multifacetado, nas suas diferentes variações, alberga uma audiência que é bilíngue, é uma audiência que gosta de todos os tipos de género de música e de cultura, e várias áreas também dentro do festival, ou ecossistemas, tais como o artesanato, a música, as artes plásticas e muito mais. Portanto, eu penso em mim como um gestor cultural e compito para campeão nas indústrias criativas. Obrigado. É muito... Sebastião, aqui é uma chamada para um ecossistema. Temos estado a ser, de alguma forma, a sentir o peso da marca Sebastião Coana pelo ambiente virtual. Este assalto nas cidades, através das artes plásticas, o que é? E o que é o Sebastião Coana? Obrigado pelo convite. Sou artista plástico que cresci na cidade de Maputo. Recordo-me, ainda a criança, frequentava as aulas de iniciação artística aqui no Museu Nacional de Artes. E foi nesta cidade que tive a minha primeira exposição de artes na Casa da Cultura do Alto Tomé. Depois tive uma bolsa de estudo para a Academia de Belas Artes fora do país, onde vivi cerca de quase 10 anos e trabalhei outros 5 anos já assim viajando. E eu pude ver nas cidades grandes que eles têm uma experiência muito grande de poder juntar as artes plásticas e o turismo local. E também trabalhei numa galeria italiana no tempo como assistente curador e pude interagir com os outros artistas, aprendi bastante deles. Então, quando voltei para Moçambique, no ano 2015, olhei a área das artes plásticas, que havia um vazio que poderia juntar-se aos outros jovens e preenchermos. E a pandemia também impulsionou para acelerar este meu sonho. Como assim? Olhei para as artes de rua como uma alternativa de termos as obras expostas para o público de todas as classes sociais. O rico, classe baixa, classe média, classe alta, todos conseguem ver o quadro tanto passando do chapa como passando do seu Ferrari, seja as suas condições, consegues apreciar uma obra de arte. E dois, dentro do contexto do Covid-19, tínhamos o fato que as galerias estavam fechadas, mas tínhamos que ter a arte para continuar a alegrar as pessoas. Então, a arte de rua foi uma alternativa. Dentro do meu estúdio, criei um movimento artístico de arte urbana, em que também pondera os jovens. Nós fizemos atividades na Matola, na cidade de Maputo, que é a baixa da cidade, na cidade da Matola, o edifício do município da Matola, e mais outros projetos estão a caminho. Fomos para a cidade da Beira e também para o distrito de Nhamatanda, e agora vamos para Manhissa. O objetivo é cobrirmos o nosso país, mas de uma maneira coletiva, e depois podemos levar esse talento para fora. Porque o turismo nas grandes cidades não tem limites da nacionalidade de quem faz a obra icônica naquela cidade. Nós temos exemplos concretos dos ícones de arquitetura aqui em Moçambique. Alguém desenhou uma torre em Paris, mas a mesma torre, o mesmo designer foi contratado para desenhar a Casa do Ferro em Moçambique. Quando nós vamos para Pequim, temos a arquitecta, por exemplo, a Zaha Hadid, desenhou um edifício em Miami e também é contratada para desenhar o edifício em Xangai. Então, quando olhamos essa área
de artes plásticas, incluindo o design, então conseguimos notar que as pessoas não se importam qual é a tua nacionalidade, qual é a tua cor, só querem coisa bonita de ti. Então, e é uma oportunidade grande que nós, como moçambicanos, poderemos explorar, e ainda não está a ser explorada. E outro desafio que estamos a trabalhar agora com a minha equipe é a criptorização das próprias artes. O que é a criptorização das artes? Nós temos a parte digital, sim. O conceito é um artista plástico, geralmente não tem boas condições de vida comparando com um músico. Por quê? Porque um músico faz um hit e a mesma música vende várias vezes. Mas o artista plástico, quando vende aquele quadro, ele tem que pintar de novo. Não é o mesmo quadro que vai vender. Então, nós ficamos com a interrogação de como é que a minha equipe pode trazer uma solução em que o artista pinta uma vez e ganha várias vezes, com uma única obra. Então, dentro disso, estamos a trabalhar com uma equipe digital para criptoarte. Criptoarte, talvez uma linguagem difícil de entender, mas é uma associação de artes plásticas, de design e criatividade com digital e moeda até digital. Uma coisa praticamente do outro mundo que estamos... eu sei que vamos ter desafios do Banco Central sobre os processos de pagamento, mas é um desafio que queremos enfrentar porque sabemos que vai ter solução. E a outra parte é a exportação das próprias artes através das iniciativas de print on demand, em que o artista faz o esboço e depois aquele esboço é vendido a uma entidade fora de Moçambique e imprime-se para diversos produtos. Quando nós formos a olhar desde tecido até louça, tem lá algum desenho, aquilo é um artista que faz. Até capas de disco, é um artista que faz. Então, a ideia é como é que aquele artista, ele estando em Assungi, por exemplo, ou em Boane, pode ter aquele trabalho a ser vendido em Paris, ou em Hong Kong, ou em Tóquio, ou em Miami. Então, esse é um desafio que acredito que depois de ser ultrapassado, vamos conseguir ter artistas plásticos com as condições de vida atraentes para podermos atrair mais pessoas a entrarem neste ramo. Muito obrigada. Tem uma componente aqui muito importante que era a dimensão que nós tínhamos das artes plásticas com menor rentabilidade e talvez sem possibilidade de geração de renda e uma proposta bastante inovadora sobre como é que se pode colocar no circuito comercial. E tem um aspecto que ressaltou na sua intervenção que eu queria convidar à reflexão de todos, a partir dos seus pontos de atuação, sobre o papel das áreas de atuação de cada um na criação de valor ao nível das cidades. Como é que nós criamos valor e capitalizamos a nossa arte no contexto das cidades? Começo eu? Sim, sim. É que depois de ouvir o colega aqui, fiquei tão entusiasmada com esta ideia, porque, de facto, esta necessidade, né, de geração de renda não é um problema somente para quem está nas artes plásticas, até para nós que estamos na dança, no teatro, no cinema, começamos a pensar em como capitalizar essa uma obra e poder ter um rendimento. Quando olhamos para aquilo que são as nossas cidades, penso que mais do que embelezar, tem esta questão da nossa identidade. Como é que a gente vende a nossa identidade? Como é que através da dança eu vendo a nossa identidade? Depois eu começo a pensar em projetos como Paco de Amena, Ídio, que, por exemplo, foram para Cabo Delgado, foram fazer uma coisa lá de valorização de espaços patrimoniais. Depois também remete-me a uma memória de um trabalho que fiz na Mafalala, que chamava-se Mafalala, um encontro de identidades. O que me levou a Mafalala foi uma sessão de fotos, porque eu queria tirar fotos com zinco e aquela textura, mas quando cheguei àquele espaço, apaixonei-me pelo espaço, apaixonei-me pela história, porque antes de fazer as fotos, eu tive a oportunidade de participar do tour com a Associação Iverca, com o Ivan, e fui escutando as histórias e eu achei que eu também podia, através daquela narrativa que foi contada, também criar a minha própria narrativa, mas de uma outra forma, através de uma performance multidisciplinar que juntava teatro, dança, poesia, música e a própria instalação. E fiz esta mistura no sentido de valorização daquele espaço patrimonial, no sentido de valorização da identidade daquele lugar, que eu achei que desta forma também poderia imortalizar aquele espaço, mas com a minha arte ou com a minha forma de contar, de dizer, de fazer
E a parte mais interessante de tudo foi incluir as pessoas dali. Não é eu estrangeira, digo estrangeira porque cresci, nasci na Malanga, eu estrangeira da Malanga chegar na Mafalala, querer invadir e fazer as minhas coisas. Não, eu quero inserir esta comunidade, para que esta comunidade que vive lá tanto tempo e muitas delas não conhecem a história do local onde elas estão inseridas. Então, eu acho que o maior desafio foi colocar jovens da Mafalala, as senhoras do tufo da Mafalala, a aprenderem outras expressões corporais para além do tufo. Elas fizeram dança contemporânea, fizeram outros géneros de dança tradicional, porque fui pegar na história da Mafalala, dos estilos de dança que estavam lá, o macuaela, xigubo, o próprio tufo, e fazer essa mistura, não é? Mistura de valores, mistura de identidades, e pensar também em contextos até políticos. Fiquei a saber que o presidente Samora, afinal de contas, quando chegou e era enfermeiro, tinha lá uma casa onde ele atendia as pessoas, e foi em frente daquela casa onde foi apresentado o primeiro espetáculo. Então, é isso, é perceber como a nossa história é rica, como nós temos muito a vender e a ganhar, no entanto, que pessoas, seres humanos, antes do valor material ou financeiro, né? Mas como ganhamos como seres humanos, como aprendemos também e podemos passar para outras gerações este aprendizado. Chibanga, são os festivais um elemento de agregação de valor às zonas históricas, às cidades? Bom, claramente que são. Os eventos culturais, os festivais, as casas de pasto, todos este tipo de eventos, incluindo os artistas, trazem essa dimensão ao espaço em que vivemos, neste caso, a cidade de Maputo para nós, não é? Entretanto, eu penso que é a responsabilidade de todos, os artistas e os promotores, como bem disse o Ardiles, ele representa Moçambique e canta sobre Moçambique, que é muito bom. Mas nos eventos, por exemplo, se eu olhar a um exemplo muito simples, nós chamamos o Festival Asgo o mais conceituado evento da cidade de Maputo. Então, portanto, começamos por promover a cidade. E essas são aquelas que nós chamamos das frutas mais em baixo, mais palpáveis, que a gente possa pegar e começamos a dimensionar e promover a nossa cidade. Entretanto, trazemos vários artistas à cidade e aí onde vem esta ligação e é mais fácil os artistas internacionais através de tours, city tours que fazemos com os artistas internacionais, e só por eles pisarem em território nacional também os obriga a comunicar onde estão, e esta é a nossa maior ferramenta de comunicação. Fizemos um projeto também com a Universidade de Eduardo Mondlane para a celebração dos museus, onde também podemos colaborar nesse aspecto. Mas, na essência, eu acho que existe uma necessidade de uma sinergia maior entre os municípios, a nível geral, e os eventos, né, para permitir que os promotores possam abrir as suas ideias e possam colaborar diretamente com os municípios nos variados espaços. Neste momento, em Maputo, acho que existe uma limitação. É muito difícil interagir com espaços públicos, não é? Nós sofremos bastante, Ardiles que possa dizer, simplesmente para apanharmos a localização do primeiro espaço para o Festival do Panza. Foi uma eternidade até encontrarmos o espaço da Praça da Paz. Entretanto, muitos de nós realizam festivais, ou realizavam aqui no Parque dos Continuadores. Nós acabamos por ser albergados pela Universidade Eduardo Mondlane, enquanto temos espaços espetaculares. Nós temos aqui perto o Jardim Tunduro e outros espaços que eu acho que poderiam permitir para que nós pudéssemos fazer esse trabalho em conjunto e elevar a cidade de Maputo a um outro patamar, cumprindo tudo que é necessário, claro. Está, por favor, Ardiles, sobre a ponte, ainda no contexto dos festivais, o que eles trazem para as cidades, o que eles podem trazer como capital agregado para o turismo, para a economia? Bom, a resposta ligo muito ao que o Paulo disse. Os artistas têm nos nossos vídeos, nas nossas composições, nos nossos vídeos, por exemplo, nós não mostramos só música, mostramos como é que as pessoas dançam e os locais onde filmamos também tem a ver
Mas se eu puder continuar do Ardiles, porque eu acho que tu mencionaste duas componentes de como agregam valor à cidade, né? E eu acho que há dois aspectos aqui importantes, que é, em termos financeiros, claro, né? E em termos sociais, não é? Quando falarmos em termos financeiros, estamos a falar, por exemplo, desde os impostos, por exemplo, que são arrecadados pelo Estado, pelo Governo. Estamos a falar também daquilo que é o consumo que os próprios artistas que vêm à cidade de Maputo para os festivais, que eles também fazem através de consumos básicos, desde o artesanato, as visitas que fazem, estão a gastar um bocadinho do seu dinheiro, não é? Aqui na nossa cidade e para poder ter um impacto direto, não é? Económico. Não é? Mais do que isso, temos todo o apoio logístico, os hotéis, as linhas aéreas, todo este apoio que faz parte da cadeia de valores que vem e contribui, não é? para este impacto e agregar valor financeiro. Não é? Portanto, eu acho que esta é uma componente importante para a gente também olhar, que é o valor dos festivais. Não é? Durante uma semana, 2 dias, dando o caso do Festival Azul, é um festival que só em custeio gera um budget de quase $500 mil, $500 mil. Então vamos ver qual é o efeito cascata que estes custos têm entre os fornecedores, entre os artistas e muito mais. Portanto, estamos a falar de um só evento, não estamos a falar das casas de pasto e de cada um dos eventos que nós gerimos. Era só para ressalvar isso. Curadoria da Arte, valor agregado, a dinâmica das cidades e a produção de alguma identidade que no final do dia possa ter impacto na economia, na melhoria da qualidade de vida e, acima de tudo, ao nível de projeção internacional. Pois é, eu tinha feito aqui uma pequena reflexão em relação realmente às artes plásticas, em relação ao turismo, o património cultural, não é? Portanto, isto para dizer que nós só podemos ter um turismo ligado ao património se as próprias comunidades que estão inseridas nesta zona se apropriem do seu próprio acervo. Isto é, dizer, nós próprios é que temos que, portanto, estamos a falar de uma população, estamos a falar dos jovens que estão à volta, não é? Há uma transmissão de memória coletiva, memória pessoal, que temos que preservar e salvaguardar essas memórias para tornarmos este acervo nosso. E ao nos apropriarmos, nós vamos cuidar deles. Estamos a falar também da parte do meio ambiente, das receitas, portanto, que podem gerar esse turismo. Estamos a falar portanto, de uma economia local, não é? Portanto, há bocado estamos a falar do artesanato, a gastronomia, as visitas guiadas. Portanto, se essa própria comunidade, que seja nas cidades ou fora da cidade, apropriarmos do nosso bem, que seja uma obra de arte, portanto, um monumento, ou que seja uma pintura ou um mural, nós, se cuidarmos deles, acho que conseguimos atrair o turista, não é? E daí, pronto, levarmos estas memórias para uma outra geração. E essa vai se perpetuando com o objetivo, realmente, de salvaguardar e criar a renda para a própria comunidade. Certo, não quero estar atrapalhando. Eu ia tomar o ponto do Paulo, mas queria dar um exemplo nos conteúdos que a gente promove como músicos. Nós promovemos também Moçambique, é a primeira palavra que eu disse, eu promovo Moçambique. Acho que é o que eu faço nas minhas músicas, mas isso ajuda a pontos onde podemos ver e pontos também que nós, como músicos, podemos não ver, que estamos a ajudar o turismo. No último videoclipe, por exemplo, eu filmei mais de 35 pontos, né? E alguns podem ser pontos turísticos. E o vídeo passa sei lá quantas vezes no YouTube, passa sei lá quantas vezes na televisão, está nas redes sociais todas, e de alguma forma penso que a música, a cultura, de forma direta às vezes, mas até de forma indireta, pode ajudar no turismo. Eu vou para uma questão mais direta, mais contundente, que mexe com o nosso dia a dia. De quem é a responsabilidade, quem é que paga a conta, quais são as várias intervenções
e obrigações. Nós estamos a dizer que nós agregamos valor às cidades. Nós estamos a dizer que fazemos revitalização. Nós impulsionamos o posicionamento das cidades, dos territórios, como destinos turísticos, como nós, inclusive, impulsionamos o desenvolvimento econômico. Como é que vocês veem e articulam? Quem paga a conta, Coana? Eu vou falar especificamente das artes plásticas e arte urbana. Eu acho que nós, como artistas, antes das contas, há um sentimento profundo de querermos ver o nosso país a ir à frente e queremos levar, como a Arlides mencionou, carregar a bandeira. E no meu caso foi um pouco mais extensivo, porque, para além de ser patriota, preocupo com o continente e depois me preocupo com o mundo, o planeta Terra. Eu recordo que tinha um programa dentro das minhas obras de arte, aquilo que eu vendo, dedico à responsabilidade social, atividades de desenvolvimento inclusivo. Tudo inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu estou a dizer que quando a gente, o nosso sonho, por ser tão grande, às vezes fazemos coisas que não têm ganhos imediatos. Por exemplo, algumas minhas obras podem estar muito caras quando entra no meu website para comprar as pinturas. Mas eu posso resolver pintar de borla uma simples parede, porque eu olho o impacto que aquela parede vai ter para aquela comunidade. E primeiro a comunidade, e depois para mim também como artista plástico. Esse é uma coisa que geralmente é difícil para nós, os artistas, sabemos balancear. Eu também não aprendi logo de imediato. Leva muito tempo para saber que esta obra de borla tem retorno ou tem impacto. Não é fácil saber. Às vezes, há sítios onde os músicos podem resolver cantar simplesmente doando. Sim. Então, quem paga as contas é um pouco complicado. Já quando é um projeto em si, tem os seus custos, por exemplo, a pintura do mural. Uma das estratégias que a gente adopta é associar o setor privado, o governo, e a área artística. Eu acho que os Panga no ASGO fazem muito bem isso e podem nos ensinar um pouco. Isto é, temos uma marca inserida dentro do próprio movimento artístico e aquela marca paga as contas. Compra os materiais necessários, faz aluguer do som, é tudo necessário para que o evento decore. E depois, essa é uma das maneiras. Agora, o retorno para os artistas fica uma questão, porque para a pintura, as artes plásticas, é preciso a gente cavar mais profundo para sabermos como é que saímos a ganhar, senão vamos pintar depois de amanhã. Não somos mais artistas porque não conseguimos comprar comida para comer. Então, essa é uma questão que eu tenho mais insistido na parte da comercialização, mas ainda temos que dar para podermos ser visíveis. Shibanga vai ser o último a falar. As obras do... Eu não sabia que faz de borla, não sei. Mas as obras do Coana saem em muitos vídeos. Muitos artistas. Eu próprio quero fazer um vídeo naquele espaço aqui na Baixa. E eu acho que ele completa o que eu estava a dizer, que esses esforços indiretos acabam tendo resultados além daquilo que a gente pode dizer, até onde vai a obra do Coana. E passa para o vídeo do artista, e depois o artista fica com milhões de visualizações, depois as pessoas querem vir a Moçambique para viver a ele, por exemplo, né? Através de esforços indiretos, e acho que o país também ganha dessa forma. O turismo também ganha de forma indireta. Pode alguém vir a Moçambique porque quer vir ao Festival Let's Go, não é? Porque gosta de um artista que está lá, mas vai ter que vir gastar dinheiro. Acho que o Paulo também disse aqui em Moçambique. Acho que o turismo ganha, não só de forma direta, mas de forma indireta também. Gigliola, Marilisa, não só simplesmente sobre quem paga a conta, mas qual modelo é que nós podemos utilizar para não sacrificar o criativo que permeia entre o simbólico, o emocional, o sentido de servir a pátria, servir aos destinos, mas há uma conta a ser paga. Que modelo é que julgam ser adequado? Bem, eu só posso falar muito daquilo que é a minha experiência pessoal. Até porque, há semanas atrás, eu tive a oportunidade de ser entrado numa roda de conversa com o Naguib, em que um fazia pergunta ao outro.
e ele disse uma coisa muito interessante, que só depois de 10 anos é que ele vendeu a sua primeira obra. Só depois de 10 anos a pintar. E essa paciência, essa persistência de querer fazer bem primeiro, para depois poder começar a vender e poder marcar um preço. Depois começo a voltar para esta questão de quem é a responsabilidade, quais são os ganhos e tudo mais. Olho para mim também. Quando é que eu comecei a cobrar pelos meus trabalhos? Como ele, dancei muitas vezes de borla, atuei como atriz muitas vezes de borla. Os meus primeiros filmes foi autofinanciamento meu. E eu acho que a coisa começa por aí. Nós sempre estamos à espera que venham pessoas apostar em nós, investir em nós, quando temos que realmente começar por aquele pequeno sacrifício de nos autofinanciarmos, para que nós saibamos o valor do nosso trabalho, do quão é difícil conseguir dinheiro para fazer esse trabalho, para depois querermos ganhos lá mais adiante. Tudo requer mesmo paciência, não é? A Gigliola hoje consegue, por exemplo, marcar o seu preço da sua obra, seja ela de dança, de teatro ou então de produção cinematográfica, porque ela sabe como é que a coisa começa, os gatilhos para a coisa poder andar, para nós podermos também dizer que a nossa obra vale tanto, porque a primeira responsabilidade é minha. Quando falamos de responsabilidades, antes de eu responsabilizar os outros, a primeira responsabilidade é minha, depois dos outros. O primeiro investimento é meu, depois dos outros. Depois começam os primeiros ganhos, que primeiro são para mim, não é? E depois dos outros também que estão à minha volta, a impulsionar, a incentivar, a motivar, porque os ganhos, podemos olhar ganhos também do modo financeiro, mas não é tudo. O financeiro não é tudo. A visibilidade é um ganho muito grande. Quando falamos na perspectiva do DJ Ardiles, que tem lá os videoclipes dele, que está a vender Moçambique, é a visibilidade que o país está a ganhar. Hoje eu consegui perceber que, por exemplo, tem alguns vídeos de alguns estrangeiros, angolanos em particular, que vieram fazer videoclipes na Ponta Mamone. Eu nunca fui. É tão lindo aquilo, mas porque alguém vendeu primeiro aquele lugar, através de um vídeo, através de uma foto, ou porque esteve lá, fez uma visita. Então, às vezes, com pequenas ações, pequenas coisas, nós não sabemos o quão estamos a fazer, que estamos a vender muito de nós, muito do nosso país, para dentro do país, porque acho que os primeiros consumidores dos nossos próprios produtos, primeiro somos nós, depois os outros. Yeah. Eu iria só acrescentar, é que realmente esta coisa de quem paga as contas, não podemos logo do início esperar estes resultados. Temos, como disse a Gigliola muito bem, temos que persistir, não é? Agora, nós temos patronos de eventos, temos entidades público-privadas, que eu acho que provavelmente falta talvez alguma sensibilidade cultural. Quando falamos de obras de arte, provavelmente seria preciso voltarmos como é que eu vou dizer, a retrabalhar um bocadinho este conceito, não é, do que é uma obra de arte, para que fins essa obra de arte serve, se um artista faz um mural, a quem beneficia. Portanto, se nós levamos as nossas crianças para um lugar histórico, a quem beneficia. Portanto, isto é que acho que esta mentalidade tem que mudar, portanto, para quem tem o papel. Enquanto nós não mudarmos não conseguimos criar esta sensibilidade, vamos sempre andar em águas turvas. Em todos os países, ou nos países desenvolvidos, eu acho que as próprias entidades municipais têm uma grande abertura para conservar e divulgar o próprio património inserido na própria estrutura. Portanto, falta aqui, entre nós, muito trabalho por fazer a nível do governo, a nível da municipalidade, a nível das empresas, dos patrocinadores, para poder-nos dar esta carta branca para podermos trabalhar. Somos curadores, portanto, temos ideias, os curadores desenham, não é? E vão buscar os elementos para compor o desenho, o que nós queremos transmitir, não é?
é mais por aí. Portanto, é difícil dizer quem paga as contas, porque realmente não temos como ir buscar esse dinheiro se não houver uma vontade conjunta e geral. Eu vou dirigir-me assim, Paulo, eu fiz propositadamente deixá-lo para o fim, porque veio inaugurar um ciclo novo, que eu acho que é Business and Culture. Veio falar negócios no setor cultural, no setor artístico, e tenho estado a partilhar consigo, a partir das várias intervenções que temos partilhado, painel, mesas, sobre os avanços e recuos. Mas acho que a esta altura, depois da experiência acumulada nos últimos 10 ou 12 anos, há uma voz da autoridade a sair de si sobre, efetivamente, como é que nós gerimos e permeamos entre o simbólico e a conta que é necessária de ser paga e que modelo é que pode ser ajustado ao contexto moçambicano. Obrigado. Pronto, eu acho que falando como gestor, né, como coloca, e acho que os colegas aqui do painel foram falando de várias coisas que contribuem para o mesmo desiderato, que é temos que promover para chegarmos, temos que melhorar a qualidade dos produtos criativos que nós vendemos. Mas para mim quem paga as contas, olhando de um lado de gestão, é o consumidor. Esse é o principal. Antes de chegarmos aos patrocinadores, os doadores e os financiadores, este é o público, né? Nós, quando estamos a vender algo, queremos que o nosso consumidor esteja satisfeito com aquilo que compram. Portanto, existe uma necessidade, neste momento, de criar uma maior consciência para que os produtos criativos tenham o mais alto nível de qualidade, para que o público, o consumidor, sinta-se que está a consumir algo nesse nível. Nós, muitas das vezes, nós, por exemplo, com outros festivais e outras atividades, vemos moçambicanos que viajam e percorrem longas distâncias para ir consumir produtos artísticos aqui, Suazilândia, África do Sul, entre concertos e outras coisas, e não consomem aqui. Portanto, há aqui uma necessidade de criar uma consciência. O que o Ana fez, e muito bem, quando o Ardiles diz que todo mundo quer estar à volta daquelas obras e quer promover, então tem que se promover isso. Nós, por exemplo, temos que ter a consciência não só que estamos a apoiar, mas temos que saber o valor. Nós, quando estamos ao lado de uma obra de Mário Kumbano, ou do Kuan, ou com uma obra do Bucheca, temos que saber o valor. São artistas de percurso e que temos que valorizar o trabalho, não temos que apoiá-lo. Então, pronto, eu acho que no meu caso é valorizar e trazer mais esta consciência. Muitas das vezes nós, quando realizamos o festival, eu pessoalmente criei uma cultura de no free tickets, por exemplo, porque as pessoas, o público, tem que valorizar os artistas e tem que entrar conscientes, né? Não que venham apoiar, vêm consumir, porque é algo que eles querem e estão a consumir. Pronto, na Kuzula nós também temos duas outras atividades que fazemos, uma edição de livros direcionada à música, mais diretamente, e também temos a nossa empresa de distribuição digital, a Moçambique Digital, que é uma agregadora de conteúdos e leva os conteúdos de A para B, para o consumidor. Aí, novamente, estamos a falar que temos que colocar estes produtos criativos ao consumidor e assim trazemos aquilo que é um rendimento passivo, não é, para os artistas que são os nossos clientes. Portanto, temos que sair daquela maneira de pensar que o artista, o criador precisa de apoio, não é? Mas o artista trabalha para trazer o seu rendimento, tem que ser valorizado. Por um outro lado, temos sim projetos ou oportunidades que vêm para facilitar, que nós não temos em África. Prontos, está de parabéns o Centro Cultural Francês, por exemplo, e a França, podemos até dizer, que tem esta casa onde facilita e ajuda várias intervenções artísticas, residências e outros, e temos outras fundações também a fazer isto acontecer, que são realmente oportunidades e necessidades que nós, em Moçambique em particular, precisamos ter mais apoio direto, não é? Que é para todos que são os gestores culturais possam prosseguir com os seus projetos.
projetos, não é? Nós fazemos até um ponto, em algum momento precisaríamos de ter algum suporte adicional para testar o nosso projeto. Muitos de nós avançamos projetos a custo zero não, a zero patrocínio, e fomos, né? Fomos avançando sem saber onde é que íamos parar. E às vezes ocorrem situações muito desagradáveis por isso. Costumo contar a minha história, que o meu primeiro evento, fiquei $30 mil menos, quer dizer, fiquei endividado, não é? Portanto, não temos esse apoio para nós podermos avançar ou experimentar, porque o goal final é criar sustentabilidade. Nós temos que desmamar em algum momento, não é? Portanto, acho que quem paga a conta é o público, é o consumidor, e podemos ter apoio de todos. A partir da ativação, exatamente, do patrocínio ou da filantropia às artes. Passamos para a segunda parte da nossa conversa, do nosso debate, a qual quero inaugurá-la dizendo que em 1995, sobre as ruínas do antigo Hotel Clube, construído em 1896, foi criado o Centro Cultural Franco-Moçambicano, esse espaço onde nós nos encontramos, que é certamente um dos edifícios que é marca da cidade de Maputo, mas, acima de tudo, que é um espaço de fusão de cultura, património e turismo. E propõe-se para auxiliar a promoção da comunicação e da partilha de experiências de criação artística entre França e Moçambique. Eu passo para a nossa próxima questão, para a qual eu gostava de obter de vós opinião a partir das vossas áreas de atuação. As relações de cooperação cultural entre Moçambique e a França não são novas. Se tivéssemos a oportunidade de contribuir para o reforço ou para o refinamento destas relações, o que é que vocês acham que seria importante para o futuro, no âmbito das relações de cooperação entre Moçambique e França, no que diz respeito aos nossos domínios de atuação: cinema, música, artes plásticas, música e festivais e outras coisas, e, acima de tudo, arte urbana. O que é que nós julgamos ser importante? Sim. Eu gostei quando o Paulo disse: o público tem que ir aos shows não para ajudar, né? Nós dizemos muito isso, apoiar a música moçambicana. Mas parte de um defeito que nós temos, que é a forma como nós próprios comunicamos. Ajuda a música moçambicana. Mas acho que nós temos um problema, que é no nosso ecossistema da música. Temos muito talento no nosso país, mas a forma como nós funcionamos, eu costumo dar exemplo do Justin Bieber, não sei se coisa. O Justin Bieber lança um álbum e ele vende em todo o mundo. Vários canais, está em todas as televisões, etc. E nós lançamos e passamos só nos canais moçambicanos. Nesse relacionamento Moçambique-França, se nós pudéssemos ter uma experiência melhor de como lançar, de como comunicar, de como parar de dizer ajuda à música moçambicana, eu acho que nós transformamos a nossa área da cultura numa área muito mais lucrativa, porque nós temos muito, muito talento. Eu vou só acrescentar aqui também, novamente acrescentar, porque só acrescento. Eu disse, depois vamos ser um único grupo. Exato. Mas é sempre, nós, portanto, quando eu digo nós, estamos aqui a falar das artes plásticas, não é? É importante reforçar, porque já existiu esta política de parceria, esta política de residências artísticas. É muito importante, temos vários artistas que hoje têm um renome internacional, que saíram destes princípios de residências. Portanto, tínhamos artistas moçambicanos que saíam e iam fazer residências em França, ou em Montpellier, por exemplo, como vai acontecer agora. Portanto, isto cria uma alavanca à necessidade de criação. E, ao mesmo tempo, os artistas sentem-se mais confortados porque têm também uma projeção internacional. O estar a falar de uma pequena cidade, vamos falar nem de uma cidade, de uma aldeia,
aldeia em França, em que um artista vai lá residir 1 mês, 2 meses, ele já vem com uma projeção diferente, que é esta projeção que ele vai encontrar a nível comunitário e a nível regional. Portanto, não podemos pensar que, ok, a França é toda a França, ou Maputo é todo Moçambique. Não, se formos fazer parcerias locais, Matola com uma cidade em França, eu penso que poderá haver muito mais visibilidade do que pensarmos numa coisa global, não é? Sebastião. É mesmo para acrescentar, é exatamente o que estava a dizer, talvez precisando o que Ardiles disse, nós somos 28 milhões em Moçambique de pessoas e o mundo tem 60 bilhões de pessoas. Se a gente vê que só 1% de 60 bilhões já é muito dinheiro em faturação. E as residências artísticas, que a Maria Elisa falou, também tem um impacto muito grande. Mudam as nossas vidas como artistas plásticos. Talvez ia dizer, há necessidade de acrescentarmos mais um aspecto nas residências artísticas ou nos workshops, mesmo na parte da música, porque geralmente eu só sei pintar. Mas quando formos olhar o percurso do sucesso daqueles que viveram de pintura, sabiam alguma coisa extra para além de pintar. Agora, mesmo música, eu acho que esse 5% é o talento, 95% são coisas que a gente não sabe de onde é que vem e precisamos de aprender com os franceses. Eles podem nos dar uma lição, umas aulas, tipo as próprias residências artísticas, os intercâmbios, estarem focados em talento, mais o ecossistema todo da promoção do próprio talento. Eu digo isso só aqui em Moçambique, quando formos olhar indivíduos como ela, não chegam 10 para um país grande como esse. Não temos mais de 10 curadores capazes de fazer eventos mesmo de arte do International Standard no país todo. E indivíduos como ele, não chegam 5 no país todo. Então, como Coana não chegam 2. Não, tem muitos Coana. Então, o que acontece? Nós precisamos dela como pintores para podermos aparecer. Ardil precisa dele como músico para poder aparecer. Ela também precisa dela e dele para podermos ter as obras lá fora. Mas quando formos olhar, não temos business leaders no ramo cultural aqui que são suficientes. Eles já estão sobrecarregados. Eu digo, se for olhar, tem 1000 coisas a resolver. Então, as residências artísticas, na minha maneira, no meu ponto de vista, como é que deveriam ser? Não é só ir lá para me ensinarem técnica de arte. Isso eu aprendo na minha casa, através do YouTube, por exemplo. Sim. Não me fazer subir um avião ou uma viagem de 10 horas do tempo para ir aprender como é que se usa um outro tipo de pincel. Isso não faz sentido. Tipo, se eu sair do meu país para fora, tenho que ir aprender algo que não posso aprender no meu país. Mas a culpa não é de quem me convidou. Geralmente a culpa é nossa também. Porque eu estou livre de dizer, olha, chamam o que é personalizar a própria residência. Antes de partir, discutir, negociar, que olha, tentem não me ensinar como é que se usam novas técnicas de pintura, me ensinem como é que se vende a pintura, me ensinem como é que se faz isto aqui. É o que mais importa. A França, por exemplo, tem uma história muito grande na indústria têxtil. Eles chamam de alta costura. E eles pagam milhões aos artistas para poderem desenhar as novas peças, novas coleções. Ali é a combinação do fashion designer, artista plástico, graphic designer, uma combinação de várias pessoas. Então, numa residência artística em que diz, convidamos a direção da empresa, por exemplo, Louis Vuitton, para vir estar na residência. Ele pode não contratar o artista plástico, dizer qual é o critério, como é que eles fazem para avaliar, o que o artista deve fazer para chegar no nível de poder ser legível para aquela categoria. Então, talvez íamos dizer que, através do Centro Cultural Franco-Moçambicano, nós já temos uma ponte, que é termos as residências artísticas personalizadas naquilo que é a realidade atual. Por exemplo, está a surgir um novo tipo de arte, que chamam de NFT. Como é que é? NFT. É um token não fungível, chama-se non-fungible token. É uma linguagem estranha, né? E está associada a criptomoedas. Nós precisamos de uma aula extra sobre Sim. criptomoedas na Sim. área das artes plásticas. Exato. E não passa 2 semanas que um artista vendeu cerca de $500 mil uma obra de arte digital, mas essa obra é uma obra que é uma simples fotografia.
Essa fotografia gira em várias pessoas, mas só tem um dono. E esse dono tem um certificado de autenticidade digital. Sim. Então, esse certificado de autenticidade digital diz que esta obra é do artista, é do colecionador Ardiles, por exemplo. Mas nós podemos ver aquela bonequinha no nosso computador, mas sabemos que o dono dessa bonequinha, dessa imagem de formato JPEG, ou seja, PNG, é o fulano. Mas nós vamos estar aqui em Moçambique a discutirmos oportunidades, a discutirmos cooperações que às vezes custam mais dinheiro do que aquilo que é necessário estamos a discutir agora. Por exemplo, uma residência artística tem que se pagar voos, hotéis, a toda a logística, não é menos de $30.000, uma coisa bem organizada. Mas para pôr 50, 100 artistas entrarem no mercado dessa arte digital é menos de $10.000. Eles sentados em Malhangalene, em Machanchuene, em Maracuena, onde ele vive. Nós só queremos a criatividade dele nos enviar um simples documento que às vezes nem leva 100 megabytes de internet que vai usar. Agora, o problema é, se a gente souber o que queremos, temos essa possibilidade de sentarmos com as instituições, os decision makers, tanto da parte francesa, do Moçambique, através dessa ponte que criaram de intercâmbio cultural, que é o Centro Cultural Franco-Moçambicano, para eles já apoiar aquilo que realmente importa neste momento. Porque eles também são humanos, não são perfeitos. Estão a fazer aquilo que vem fazendo há anos atrás. Então, não vamos só dizer que não, porque o decision maker, eles não. Então, eu acho que podemos, em poucas palavras, é a personalização das residências artísticas na base daquilo que é a nossa realidade atual. Eu vou pedir para Podemos que... imaginar as residências também, virtuais. com base nas nossas necessidades atuais. Estamos a falar da área digital. Podemos imaginar residências virtuais nesta área das artes plásticas, por exemplo? E para uma residência virtual, só precisamos de uma equipe multimídia. Exatamente. Sim, sim. Eu vou pedir, nós estamos a caminhar um pouco... Nem precisas de viajar. Nada. Quanto é que custa o bilhete? Internet para estar no Zoom e Mário para estar aí a filmar-nos, acho que é um custo negociável. Bom, eu vou pedir apenas para que o Sebastião resuma em 1 minuto ou 45 segundos, ao máximo, esta coisa que baralhou-nos a cabeça. NFT. É para fazer nós vamos fazer depois de sairmos daqui desta mesa redonda. Desta mesa redonda, nós vamos passar para uns 45 segundos de elevator talk. Então, nós vamos precisar de ouvir isto. Está no mesmo elevador com o presidente e tem 45 segundos para transmitir essa ideia. Então, essa é que vai ser a nossa próxima etapa, mas eu deixo aqui ao Chibanga para poder continuar a fazer esta reflexão sobre aquilo que julga ser importante para o futuro das relações de cooperação cultural entre Moçambique e a França. Ok, bom. Eu acho que esta reflexão poderia levar muito tempo, para já. Existem vários pontos aqui a tocar, a discutir. Vejamos, começando pelo aquilo que o Kuana deixou-nos aqui, desafiou-nos. Penso que é a NFT que falou, não sei, mas isto remete-me à gestão de direitos autorais. Não é? E este aqui, por exemplo, é o condão da nossa necessidade a nível de Moçambique, de como nós podemos melhorar nas nossas sociedades de gestão de direitos autorais que possam realmente pagar aquilo que é devido aos artistas, às produções artísticas. Se percebi bem, é a proposta que me traz aqui o Kuana. E eu vou mais à frente, que é para um país que teve quase 16 anos em conflito, e novamente volta para mais conflito ainda. Nós, em criatividade, estamos muito bem. Nós somos um país muito criativo, não é? No entanto, que sempre que se dá a chance a um artista ou a um criativo, ele ultrapassa os limites. Estamos a falar de todos os nossos artistas, são de dimensão internacional. Aqueles que se dá a chance, não é? São vários que estão, incluindo o Kuana, não é? Que vão a nível internacional. Então, penso eu que
estou em concordância com os colegas, as residências artísticas, tudo bem, mas nós já temos muita criatividade. Mas eu, do meu lado, e olhando também como gestor, se tivesse que dizer o que é que pode melhorar ainda esta relação entre Moçambique e França, disse há pouco tempo que o Franco já faz muito através das relações que tem, das várias agências de desenvolvimento, dos financiamentos que consegue proporcionar também para fazer esta cooperação entre vários artistas. Mas acho que a principal componente que podia ser melhorado, agregado, é a componente mesmo de financiamento. E um financiamento eficiente e eficaz. Né? Quando eu digo eficaz, é como gerir este financiamento. São poucos os gestores culturais, incluindo eu e outros, que têm esta capacidade de gerir este tipo de fundo a nível daquilo que é desejado por agências de desenvolvimento, tais como a Agência de Desenvolvimento Francesa e outros, ou a União Europeia. Né? Tivemos agora um fundo da União Europeia que imagino que poucos tiveram a oportunidade pela capacidade e a demanda e as necessidades. Portanto, vemos aqui uma necessidade de poder, vamos lá dizer, ajudar os agentes culturais ou formar os agentes culturais sobre as primeiras oportunidades, segundo, como estar preparado para as oportunidades e dois, como poder gerir essas oportunidades. Eu acho que o financiamento, como número um, seria aquilo que podia ser melhorado e que fosse também feito diretamente aos agentes culturais, né? Especialmente aqueles que já estejam a trabalhar no momento, né? E que estejam, não vou dizer consagrados, fora dos centros culturais, mas que já estejam a trabalhar, que sejam identificados, sejam colocados a oportunidade, sejam financiados, sejam ajudados a melhorar os seus processos para que possam continuar a ser sustentáveis e desenvolver ainda mais e contribuir em prol das indústrias criativas. Número 2, eu acho que pode-se também criar ainda maior sinergia, okay, entre os centros culturais franceses, Casas de Pasto, e os centros culturais moçambicanos e as Casas de Pasto. Há muito que aprender, há muito que trocar de experiência entre gestores e como é que eles podem colaborar. E isto também vai dar às residências, claro que sim, mas como é que estes gestores culturais, atores culturais podem colaborar e para melhorar aquilo que é a nossa capacidade aqui em Moçambique. Para finalizar, e tem muito mais, claro, eu acho que é a questão da formação. Okay? Como é que a França poderia, através dos seus financiamentos, financiar projetos de formação? Okay? Nós temos que melhorar o capital humano nas indústrias criativas, nas suas várias vertentes. E eu acho que aqui tem um espaço que nós poderíamos usar muito do governo francês, que era para formar ou mesmo criar instituições de formação em Moçambique para que nós possamos melhorar a nossa capacidade. Portanto, eu até poderia continuar muito mais, porque eu acho que nós realmente estamos... Eu vou pedir apenas que consigamos ter 45 segundos para convencer no elevador a seguirmos sobre essa direção. Esta é uma reflexão que não nos é comum de dizermos, e tem um aspecto que ressalta, que é esta possibilidade de nós definirmos os destinos, contribuirmos para que nós tenhamos uma agenda comum. E vou convidar para passarmos para o próximo momento, que é de considerações finais. Eu queria acrescentar Sim, uma por favor. coisinha. O Chibanga falou muita coisa, e o colega também, mas nesta questão de relações França e Moçambique, uma coisa que eu acho que Moçambique podia beber um bocadinho de França seria esta possibilidade de França, como um agente de cooperação, poder influenciar nas políticas culturais, nas políticas de valorização do artista como trabalhador, nas políticas de proteção do próprio artista. Uma das coisas que me deixou um bocadinho intrigada, por exemplo, neste período de Covid,
é que haviam alguns fundos de apoio ao artista, mas o artista não é trabalhador. Nós não temos um cartão que diz que nós somos trabalhadores. Infelizmente, eu não pude concorrer para esses fundos, porque eu não tenho cartão. Nada diz que eu sou uma trabalhadora, não tenho nenhum documento que diz que um ator, um bailarino, um cineasta ou um artista plástico é trabalhador neste país. Eu acho que esta experiência dos países que estão na União Europeia, em particular França, pode, de alguma forma, influenciar, porque num momento como este do Covid, nós teríamos políticas internas de como apoiar o artista neste período em que o artista está em casa, de como proteger os seus direitos, de como... é tanta coisa, mas parto por aí. Arte é trabalho e a arte deve ser valorizada como um trabalho. Então, como é que a França pode influenciar para que hajam essas políticas que existem lá na Europa, em França, aqui? Ardiles, suas considerações finais. Então, agradecer pelo convite. Nos 45 segundos, eu ia dizer uma coisa que o Paulo disse, que é a formação, que acho que também é uma coisa não, que eu... Esse não quero agora. não Já a seguir, o Mário acho que vem juntar-se a nós e vai captar, não é isso, diretor? Sim, vai captar de forma particularizada, por favor, não os gaste. Mas eu gostei muito, porque acho que o Paulo virou, ao contrário do que eu estava a dizer, de melhorar a forma como o nosso negócio funciona. Então, a formação, e ele tem muitos mais... mas eu gostei muito de formar-nos, porque nós somos muito talentosos. Mas quando a gente lança, o nosso produto não chega muito longe, mas estamos dentro do mundo. E por que não chega muito longe? Então, se conseguissem nos ensinar a chegar aos 7 bilhões, como disse... É direcionamento. São 60. Acho que é direcionamento. Sim. Essa... Eu vou... É assim, nós estamos numa era digital, obviamente, que este 1 ano e meio deu muito tempo para darmos a volta e fazermos as pesquisas necessárias e conhecermos o mundo a partir de casa. Eu acho que... Por que não uma plataforma África, Moçambique, dedicada unicamente às artes, que é para nós também podermos interagir e podermos também, porque estamos a falar de Moçambique, não estamos a falar só de Moçambique, França, mas estamos a falar do país vizinho, que eu provavelmente não conheça a cultura daqui da Suazilândia, mas se tivéssemos uma plataforma França-África, que é para também nos permitir, para nós termos este acesso à informação, à cultura do nosso vizinho, que é para podermos também perceber onde é que nós nos posicionamos, em que patamar é que nós estamos em relação aos outros países africanos. Obrigada, Paulo. Depois, com a Ana. Sim, Paulo, Isto qual é a questão mesmo? Estamos nas considerações finais. Estamos a fechar. Acho que em jeito de consideração ou considerações finais é mesmo agradecer pela oportunidade que concedem aos moçambicanos, criativos, né, das indústrias culturais e criativas, de poderem expor aquilo que são as suas ideias, visão, e para mim é isso. Não tenho muito mais a dizer. Obrigado. Talvez agradecer, vou trocar em 500 aquilo que eu vinha mencionando. Em poucas palavras, nós temos a minha área de artes plásticas e todas as belas artes no geral. Temos a parte do talento, que não sei, acredito que constitui menos que 50% do bolo todo do sucesso. Depois temos a parte da gestão do próprio artista. E depois temos a parte do acesso ao mercado. E depois temos a parte do acesso ao financiamento, que são as oportunidades. Essa última parte pode-se descartar quando alguém tem mercado, às vezes consegue financiar-se para fazer os eventos, porque a questão profunda é... Não é que eu disse que é difícil viver de artes plásticas. O difícil é fazer a própria arte. É mais caro ainda.
do que viver da própria arte. Então, isso porque as instalações artísticas, por exemplo, são obras de arte, às vezes conceptuais, em que a pessoa não tem como levar aquilo ou vender a qualquer pessoa, mas servem para alavancar o nome do artista plástico. E para financiar essas instalações, às vezes custa muito dinheiro para o artista fazer uma obra conceptual. Então, com esses 4 pilares que mencionei, tem uma parte que a responsabilidade é totalmente nossa, de nós como artista plástico. Se for artista acompanhar essa entrevista, talvez ela recordasse que a gente pinta, mano, mas não é só o nosso talento nos dedos que vai nos levar onde a gente quer chegar. E depois, se for um decision maker, tanto no sector privado, em que tem um fundo de responsabilidade social, em que poderia canalizar para apoio às artes e cultura, tentar também perceber e ver, porque há meios em que vocês também, os privados, saem a ganhar apoiando a cultura. Há muito fácil associar uma marca de uma instituição a uma obra de arte, hoje em dia faz-se com muita facilidade. E o acesso ao mercado, se for artista plástico, por exemplo, eu recomendo ficar atento e poder verificar o que é que se passa no mundo no geral. Nós, os artistas plásticos, às vezes nos parecemos egocêntricos ou egoístas, porque criamos um planeta nosso, um universo nosso, que este universo é bom para as artes, mas é chato para a constata de distribuição e venda do nosso produto, porque nós sabemos o que se passa lá fora. É comum encontrar um artista plástico com certas crenças que diz não quer saber da digitalização. Depois lhe pedes para ele te mandar uma biografia via e-mail, te leva 10 dias. Isso porque ele simplesmente escolheu ignorar. Há muitas pontes aqui, depois vamos abrir uma sala privada sobre os escândalos que o Paulo tem que passar por eles cada vez que tem que lidar com artistas para lhe mandarem biografias. O Ardil já está aí a rir porque conhece o cancro todo sobre a digitalização e a transformação digital. Acho que o Paulo é que fez a minha biografia. Mas é verdade, eu também faço biografias para amigos meus, porque então vamos parar por aqui. Não sabem Esta fazer. conversa é muito complexa. Agradecer à direção do Centro Cultural Franco-Moçambicano, agradecer à Embaixada de França pela confiança que me foi depositada em conduzir este debate riquíssimo, do qual não só projetamos, sonhamos, ansiamos um novo patamar de relações entre Moçambique e França, mas, acima de tudo, reforçamos a nossa capacidade de comunicação, construímos pontes de cooperação que acredito que não vão terminar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigado.